criminalizado e difamado por conta disso. E essa carta é bem interessante, que é quando ele utiliza ali, né, aquela famosa expressão, né, do amor que não pode ser mencionado, né, que representa bem a construção, né, dessa opressão, né, em relação às sexualidades divergentes no século XIX, e que é algo que atravessa aí o século XX e que chega, né, ao que nós estamos vivenciando hoje. Então, muito do que nós vivenciamos hoje em termos de preconceito, né, em termos de construção política em torno da questão das identidades LGBTQIA+, dessa marginalização, advém aí do século XIX. Aí, no volume do 9º ano, é quando nós temos aí algo mais significativo e algo mais representativo em termos de sexualidades no livro. Então, a temática aparece, por exemplo, dentro do nazismo, né? É citado que os homossexuais são vítimas do nazismo. Nós temos ali na parte do Brasil contemporâneo um texto, dentre as atividades, que fala sobre a violência, né, e a falta de apoio que jovens homossexuais, né, vivenciam, sobretudo, né, dentro das próprias famílias. Aí na parte do manual, né, do professor, nós temos um texto de apoio que fala sobre o bullying homofóbico. Na parte também do Brasil contemporâneo, é citado que a orientação sexual ela é motivo de tensão e de preconceito no mundo atual. Nós temos também ali, né, um texto complementar que fala sobre o movimento hippie, né, que fala sobre a prática do amor livre, embora não especifique, né, quais são, né, as formas de vivência desse amor livre. Né, traz ali, por exemplo, uma foto da cantora Janis Joplin, né, mas também não deixa muito claro que ela, né, era uma pessoa assumidamente bissexual e que ela vivenciou isso, né, dentro desse contexto, né, dentro desse movimento. Nós temos também um texto que fala sobre a revolução sexual nos anos 1960, mas não menciona, né, nada claro ali sobre a questão da sexualidade, da bissexualidade ou de outras sexualidades. Mas, né, já é uma certa representação que as sexualidades ganham no volume do 9º ano, coisa que a gente não percebe no volume do 6º, 7º e 8º. Obviamente que o tema ganha espaço por conta daquelas 3 habilidades que estão elencadas lá na BNCC, né, de História do 9º ano. E, né, assim, de um modo geral, a gente pode perceber que, embora esteja representado, a abordagem, né, a estratégia pedagógica adotada, né, pelo autor, pela coleção, foi a estratégia terapêutica intermediária, onde a diversidade ela é apresentada, né, de forma bem superficial, ela não é problematizada, né, as causas desse preconceito, dessa violência, dessa marginalização, elas não estão ali, né, evidenciadas, e é jogado para o aluno, é jogado para o professor. Né? Como combater isso? Né? O autor, em nenhum momento, ele traz propostas ou sugestões, né? Tanto de ordem maior, em termos de sociedade, em termos de Estado, em termos de políticas mesmo. Ou seja, fica para que o indivíduo, não, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que respeitar, eu tenho que ter empatia, eu tenho que tolerar. Mas não existe um compromisso social, né, que a coleção, que o livro, né, assuma, né, e que jogue isso também, né, de forma clara ali, para que os estudantes, né, reflitam sobre. Dentre as sugestões daí de fontes, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, por exemplo, o decreto 8.727, né, de 2016, né, que, né, traz ali a questão do nome social, né, para as travestis, que é uma conquista, né, significativa das lutas, né, do século XX. O volume do 9º ano, né, fala muito sobre os movimentos sociais, né, o movimento negro, o movimento indígena, né,
o movimento feminista, mas nada é mencionado sobre o movimento gay, né, ou o movimento LGBTQIA+, né, e aí, né, por que não trabalhar, né, com uma fotografia, né, da parada LGBTQIA+, né, de São Paulo, que é a maior do mundo? Ou com um texto, né, que fala sobre a rebelião de Stonewall, que é um marco histórico para o movimento. Então são algumas fontes que eu trago ali. Também trago, né, algumas fontes para se trabalhar com a temática dentro do nazismo, né, dentro da ditadura. Né, eu trago, por exemplo, lá a música Homem com H do Ney Matogrosso, né, composta em 1970 e que ganhou, né, uma notoriedade enorme, né, durante os anos da ditadura. E que é uma música, né, extremamente subversiva e que questiona, né, tanto a questão do gênero como também a questão, né, dessa sexualidade explícita, né, e o próprio cantor ele, né, é exemplo, vamos dizer, vivo disso. Dentro da ditadura também eu trago ali uma fonte que fala sobre a Poliguei, né, que era uma torcida organizada do Grêmio formada por homossexuais, né, que durante a ditadura, né, estavam ali presentes praticamente em todos os jogos do Grêmio. Então, né, trazer essas experiências, né, para os estudantes mostra que também, né, esses sujeitos históricos, eles não foram simplesmente vítimas de perseguição, né, que embora, né, vivêssemos e ainda estamos vivendo, né, muitas vezes de forma marginalizada, a resistência e a luta continuam. Então, para finalizar, para concluir aí a minha fala, o objetivo, né, da minha pesquisa, como eu já disse anteriormente, não é dizer se o livro é bom ou não. E aí eu uso ali uma frase da Circe Bittencourt, que o bom livro didático é, na verdade, aquele que é resultado da ação de um bom professor. Né? Então, o professor ele tem que entender que o livro é incompleto. Ele é apenas mais um objeto, mais um instrumento que ele tem, né, para auxiliar, né, na sua prática, no desenvolvimento da sua aula. E a partir do momento que ele faz essa leitura crítica do livro, a partir do momento que ele percebe essas lacunas, a partir do momento que ele percebe essas ausências, ele pode se aproveitar disso para promover o debate e a discussão tão necessária. Né, a disciplina de história por si só é uma disciplina política, então eu acho que não tem como falar, não, gênero e sexualidade não é assunto, não é matéria da aula de história. É sim, né, porque nós trabalhamos com as questões políticas. E gênero e sexualidades, né, perpassa essas questões. E a própria, né, BNCC diz que é dever, né, da educação, né, promover o respeito, promover ali, né, o trabalho com os direitos humanos, né, o acolhimento, a valorização da diversidade dos indivíduos, né, dos grupos sociais, dos seus saberes, das identidades, das culturas, potencialidades, né, e lutar contra toda e qualquer forma de preconceito. E a melhor forma de fazer isso é abordando essa questão, né, como Bourdieu coloca, como Foucault coloca, para combater, né, os preconceitos, para combater a homofobia, nós temos que desnaturalizar isso, nós temos que desconstruir isso, né? Mostrar que isso não é algo dado, algo que sempre existiu, algo ahistórico. Então, isso foi construído em um determinado contexto, desde uma determinada conjuntura, né, por uma estrutura política. Isso, obviamente, serve a interesses de alguns, né, e por isso que a sociedade é, né, estruturada desta forma. Então, assim, só para concluindo mesmo, né? A minha angústia, né, em relação à minha pesquisa é porque, né, ela partiu, obviamente, né, de inquietações que eu tinha, mas 2020 foi o ano da pandemia, então praticamente eu não tive contato, né, com os alunos em sala de aula, porque nós finalizamos ali em março, e daí as aulas só se deram de forma remota. Aí depois, em 2021, né, surgiu ali um convite inesperado para que eu assumisse, né, a direção. Eu fui para a direção, estou até o momento. Então eu não fui para a sala de aula e eu não consegui ainda desenvolver, né, toda essa discussão com os meus alunos.
Mas o ano que vem, né, é o meu último ano de direção e depois eu estou retornando. E aí eu pretendo, obviamente, né, ver com que eu vou conseguir colocar tudo isso na prática e, obviamente, quais serão as implicações que eu terei diante disso. Então, obrigado aí, gente. Obrigado, professor Tiago. São dois trabalhos.